Shalom, shalom, queridos. Passando aqui para deixar mais um conteúdo para a sua vida. Nós estamos na série de 7 pecados capitais ou 7 príncipes do inferno. Não é 7 pecados capitais? 7 príncipes do inferno. Nós estamos nessa série e eu venho aqui com você trazer mais um deles para o nosso conhecimento e para nós blindarmos, ok? Meu nome é Ellen Cristiano, sou pastora, mentora em batalha espiritual. Atendo também com cura interior, libertação e dentro do campo almático que abrange a terapia. Também sou palestrante, sou escritora e trabalho no reino de Deus para que Deus venha alcançar cada vez mais vidas através do que Ele fez na minha vida. Eu quero pedir você que neste momento, você que está aqui comigo nesse canal, você compartilhe esse vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva aqui, deixe seu like, ative o sino e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Afinal de contas, esses conteúdos que Cristo através de minha vida está trazendo aqui tem edificado muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido livres, libertas. Eu tenho recebido muitos testemunhos, pessoas falando do que Deus tem feito. Muitas pessoas têm despertado, porque afinal de contas as pessoas acham o quê? Que é carne, que é o homem, mas tem forças malignas por trás, operando para influenciar os seres humanos. Então eu te convido a compartilhar esse conteúdo. Se fizer sentido para você, ótimo. Se não fizer, compartilhe também, tá? Em nome de Jesus, eu quero te convidar para estar conosco nas nossas redes sociais, nosso Instagram e o TikTok Ellen Cristiano. Ok, queridos? Eu quero deixar com vocês aqui agora, quero compartilhar com vocês, iniciar com a palavra nessa noite. Nós vamos falar de mais um príncipe do inferno, um principado por nome de Azazel. O principado da ira, o demônio da ira. Azazel, nós vamos falar dele, que está ali localizado em Levítico 16. Abra comigo tua Bíblia. E eu quero te pedir que fique conosco até o final, tá? Que eu vou trazer para você sobre esse principado, vou trazer para você as suas influências e também como se libertar, como ficar livre dele. Quando nós temos aqui Levítico capítulo 16, no versículo 6, no versículo 8, Levítico 16, versículo 8, diz assim, queridos. Esse óculos aqui, ele tá um pouco embaçado, sabe? Eu peguei ele ontem, porque ontem eu estava dando uma imersão, ministrando uma imersão, que por sinal foi, nossa, Deus na terra, foi maravilhoso demais. Diz aqui, Levítico 16, versículo 8, e lançará sortes quanto os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Nessa Bíblia, ela é NVI, então a tradução vai dizer que é o bode Azazel. Em outra Bíblia que eu tenho aqui, a Genebra ela vai falar na tradução bode expiatório. Esse bode expiatório, que é o Azazel, ele ali na época, aqui em Gênesis, em Levítico vem falando, na época ali os sacerdotes, eles faziam sacrifícios, né? Eles separavam 2 animais, 2 bodes em sacrifício. Um entregava ao nosso Deus em sacrifício ao pecado do povo de Israel, e outro entregava os pecados do povo sobre esse bode emissário, né? E então um bode era apresentado a Deus em sacrifício e outro bode era apresentado a Azazel e solto no deserto.
E essa prática, né, esse costume, essa prática foi antes da vinda de Cristo Jesus. Então hoje nós temos Cristo Jesus que fez sobre as nossas vidas um sacrifício para que o pecado do povo tivesse direito a ser perdoado por remissão dos nossos pecados. Só que aqui eu trago esse texto bíblico para a sua vida, queridos, para deixar aqui de onde da Bíblia nós tiramos esse bode expiatório no Velho Testamento. Sabemos que no Novo Testamento Cristo vem sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo, dando oportunidade à humanidade. Só que lá atrás, esse bode, ele levava simbolicamente, melhor dizendo, ele levava o pecado daquele povo. Só que aí nós temos aqui, quer dizer, eu gostaria que você anotasse em Levítico 16, versículo 34, aí, anote aí, para você depois estudar em casa. E anote também Êxodo 23, 17, tá? Êxodo 23, 17, tá bom? Pela Bíblia, nós temos aqui o entendimento do bode expiatório dentro de Levítico, dentro dessa lei, onde havia uma prática dos sacerdotes como purificação para o pecado do povo. Porém, Jesus vem e faz o sacrifício para que eu e você tenhamos direito de ser perdoados, ou seja, de sermos perdoados. Só que aí, quando nós olhamos para alguns livros da Cabala, alguns livros judeus, nós encontramos relatos descrevendo esse Azazel, tá? Nós encontramos relatos trazendo uma descrição desse Azazel. Dentro da Cabala e da demoniologia, nós vamos ter Azazel como um dos principados, um dos governadores do inferno, e ele possui o comportamento de ira. Ele influencia os homens a irar, a pecar, a ter um comportamento agressivo, de muita violência. Quem é ele dentro da Cabala, dentro da demoniologia? Ele é um dos príncipes que foram expulsos do céu. É um anjo caído. Ele também é considerado dentro dos livros hebraicos que ele era um dos guardiões, era um dos anjos responsáveis para trazer a notificação, para trazer, apresentar contas, prestar contas para Deus sobre o comportamento dos homens, tá? Mas aí aqui nós vamos vê-lo no contexto da demoniologia e de alguns relatos de alguns livros hebraicos. E esse espírito influencia os homens com muita ira. Com muita ira. E aqui nós vamos ver, queridos, que quando ele traz essa ira sobre o ser humano, ele começa a despertar no ser humano um descontrole. O que é esse descontrole? Fúria, contendas, brigas, dissensões, muita ira, sabe? A ponto, violência, a ponto das pessoas se perderem no meio de tanta fúria, de tanta raiva. Você já viu alguém assim? Uma pessoa que do nada essa pessoa começa a ter comportamentos de ira que você fica assustado com aquilo. Você pensa, poxa vida, pra que isso tudo? Pra que isso tudo? Você pode ter certeza que tem influência de Azazel. Influência. E de repente você vai dizer assim pra mim, mas tudo é demônio? Enfim, quando nós falamos assim, tudo é demônio. Ah não, mas o homem tem escolha, sim, o homem ele tem decisões, sim. Só que por trás de comportamentos de homens, tem influências diabólicas. Quando nós olhamos ali para Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5, nós vamos ver Caim com uma ira por causa
da rejeição da sua oferta. Deus rejeita a oferta de Caim e Caim automaticamente se ira. E quando Deus fala para Caim assim, ó, o pecado jaz à porta, cabe você refreá-lo ou deixar acontecer. Caim ali então, ele tem oportunidade de não dar lugar àquilo que estava influenciando ele. Ele teve oportunidade, porém ele decidiu matar o seu irmão. Só que nós não podemos negar uma força maligna por trás aí, queridos, do ser humano. Caim, ele fez uma escolha, mas quem estava ali influenciando? Quem estava? Muitas das vezes uma pessoa que você conhece, você fala assim, fulana é ignorante por conta própria, ciclana é ignorante por conta própria. E às vezes você vai conversar com a pessoa no dia a dia, a pessoa é tão legal, mas por causa às vezes de um copo quebrando, a pessoa levanta ira. Aí você fica assustado, por que tanta ira? Por que tanta raiva? Tem pessoas que manifestam tanta ira que quebra as coisas dentro de casa. Tem pessoas que manifestam tanta ira. Você já observou como que é o trânsito? As pessoas manifestam tanta ira que chega a ter morte. Quantas mortes acontecem por coisas tão banais, por coisas tão pequenas? Caim irou porque a oferta dele foi rejeitada. Ok, ele teve ira. Ele teve influências, sentimentos de ira. Só que ele teve ali um tempo onde o Criador fala com ele para ele rejeitar a ira, não praticar. Mas então ele decide praticar. Isso não isenta Caim de ter sido influenciado. Entende o que eu quero te falar? Então muitas das vezes a gente quer colocar a culpa no ser humano, ou então a gente quer exagerar, colocar a culpa no diabo. Muitas das vezes trabalham os dois juntinhos, a carne e os demônios. Muitas das vezes trabalham juntinho, por quê? O homem tem o direito de dizer sim ou não, tá? E Satanás, ele trabalha influenciando, colocando pensamentos, lançando pensamentos, lançando setas, lançando sentimentos. E esse Azazel, ele trabalha assim, gritarias. Aonde você vê gritarias, aonde você vê brigas, aonde você vê iras, aonde você vê violência, aonde você vê fogo, porque ele trabalha também com fogo, violências a ponto de gerar morte, você pode ter certeza que o espírito da ira, Azazel, está operando nessa pessoa, nesse ambiente, neste lugar. E nós vimos o exemplo de Caim. Quando nós olhamos aqui também, esse Azazel, ele influencia as pessoas a trabalharem com o quê? Com o metal e a tinta para quê? Para formar armas. Ele é o responsável pelas armas. Sim, ele colocou a ideia na mente do homem para que através do metal unisse-se a tinta e fabricassem armas. E essas armas é para quê? Guerras, mortes, destruições, sabe? Então ele cria uma arma de destruição à humanidade. Ele influencia aos homens. Você já se perguntou de onde veio a ideia do ser humano criar algo tão destrutivo? E você vai dizer assim, ó, mas a arma é para defesa. A arma é para defesa. Mas se não existisse as armas, não precisaria se defender. Se não existisse as armas, evitaria mortes. Quem cria? Quem influencia? Azazel. Ele também influencia nas religiões. Ele também influencia nas religiões. Ele também influencia no paganismo, no sincretismo, tá? Ele influencia nas magias, todas as religiões, na alquimia, todas as religiões, todas as crenças de paganismo que levam homens a adorar outros deuses, as quais não é o Deus vivo.
O Deus verdadeiro é esse espírito, é esse principado, é esse demônio que influencia os homens a se curvarem diante de outros, negando a Cristo, negando a Deus, porque afinal de contas, Deus não recebe adoração dividida. Ele não recebe, ou você adora ele, ou você adora outros deuses. Esse espírito também, ele é conhecido como um espírito muito rebelde. Ele então manteve relação com mulheres, está ali em Gênesis capítulo 6. E dessa relação com mulheres nasceram Néfilins, que são os gigantes. Espíritos aprisionados, espíritos que foram aprisionados. Depois desse comportamento, houve um aprisionamento. E você vai me dizer assim, mas então, se ele está aprisionado, como que ele está agindo? Algumas pessoas até questionaram em alguns vídeos que eu estou fazendo aqui, dessas séries, sobre essas manifestações desses principados. Ah, mas ele está preso, ele não pode, então... Esses demônios, gente, são de patente que está lá dentro de Efésios 6:11. Efésios 6:11. Então são os principados, potestades, dominadores e os espíritos que atuam nas regiões celestes. Está dentro da cadeia desses 4 seres. Eles são chefes e eles trabalham com influência. Porém, debaixo da hierarquia deles, tem outros que estão regendo e tem outros que estão no campo terra. Então, ou seja, se eu falo de Azazel, eu não tenho só Azazel trabalhando, não. Não existe só Azazel trabalhando. Dentro da hierarquia de Azazel, tem ali uma hierarquia, uma comitiva movimentando. Tem espíritos da linhagem de Azazel. Exemplo... Muitas pessoas aqui conhecem o Zé Pilintra dentro aí da religião, do espiritismo, como o espírito da bebida. Só que acima dele tem o chefe e abaixo dele também tem acima dele tem o chefe e dentro do nível dele tem as hierarquias. Entendeu? Então, ou seja, quando nós falamos dos príncipes, dos principados, nós não estamos dizendo propriamente que é ele que está aqui fazendo. Ele manda as influências e manda os seus empregados, dizendo assim, os demônios das patentes menores, influenciar a humanidade. Deu para você entender? Para as pessoas que ficam aqui, não, mas não tem, estão presos, explica isso. É só questão de raciocínio, que é inteligente e tem o Espírito de Deus, consegue pegar as coisas, não precisa de desenhar. Agora, para outras pessoas, a gente tem que pegar e desenhar, porque fica difícil, o raciocínio é mais curto. Então, queridos, aí está, dentro dessa hierarquia, esse espírito Azazel trabalha com essa influência. Você conhece pessoas que são irritadíssimas? Tem dentro, você vai dizer também, mas a questão do físico, pode estar faltando vitamina tal, vitamina... Puxa vida, queridos, puxa vida. Existem espíritos influenciadores mandando energia, mandando comando, mandando ali interferências sobre a mente dos seres humanos. E muitos não têm o capacete da salvação, não utilizam do capacete. Então a mente fica exposta para receber frequências diabólicas. E quem está agindo dentro dessa frequência para influenciar as pessoas? A briga, a morte, a destruição, a violência, a quebradeira, a destruição de casamento, a destruição dos lares, a destruição no trânsito, a destruição no serviço, a destruição aonde quer que a pessoa esteja, através de ira, contendas, brigas, dissensões, muitas coisas das quais levam à morte. Azazel, o espírito da ira, age também, foi o demônio que teve sexo com mulheres, Gênesis 6, e nasceu dessa relação gigantes, Néfilins, e hoje encontra-se
esses seres aprisionados. Então, queridos, também aquele que influenciou os homens a misturar o metal com tinta para gerar armas, guerras, mortes. Quantas mortes acontecem nas guerras? Vocês já pararam para pensar? Então, queridos, como se blindar desse espírito? O que fazer? Quando nós olhamos para Gênesis 4, nós vamos ver Deus falando com Caim dessa forma. Olha, Caim, está à sua porta. Você irou? Está à porta o seu desejo. Aquilo que está dentro do teu coração está à porta. Cabe você refreá-lo. Cabe você rejeitá-lo. Cabe você não dar lugar para ele. E Caim fez uma escolha. Então, a forma de ficar livre disso é escolher. Escolher não cumprir aquilo que está vindo na tua mente, no teu coração. Quando vier pensamentos, sentimentos dos quais você sabe que geram morte, você precisa ir lá para a 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. São princípios a seguir. Então, quando eu percebo uma influência maligna trazendo uma irritabilidade do nada, já percebeu? Que você tem dias que você sente uma irritabilidade. Você já sentiu assim? Do nada vem uma ira, uma vontade de brigar, falar certas coisas, magoar, machucar. Vou jogar na cara, vou fazer. Opa, segura. Repreenda o espírito da ira, repreenda o espírito da frequência de Azazel, manda embora em nome de Jesus Cristo. Chegue para o Senhor, ore, se humilhe, se arrependa, porque Deus vai falar para você que Ele vai ouvir do céu, perdoar seus pecados e sarar a tua terra. Então, quando você detectar isso na tua vida, manifeste logo, orando, se humilhando, se arrependendo diante de Deus e pedindo ao Senhor para te ajudar. Quando nós vamos olhar Efésios, nós temos o capacete da salvação. Efésios 6,17, você vai pedir a Deus o capacete da salvação para blindar a tua mente, dar setas aqui nos ouvidos. E aí nós precisamos de primeira coisa, anotei aqui, reconhecer. Uma das primeiras coisas que nós precisamos de ter uma postura para mudar isso aí. Reconhecer que nós estamos demais, que nós não podemos aceitar, que não somos nós. Tem algo aí nos influenciando. Reconhecer. 2, arrepender. 3, precisamos de querer mudança. Tem pessoas que falam, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é assim, você precisa de mudança. Porque isso aí está destruindo a sua vida. Outro, precisamos de quê? Querer mudança. O próximo, deixar a palavra de Deus nos mudar. Fazer diferente de Judas. Judas não deixou a palavra mudá-lo. Próximo, abandonar o velho homem, resistindo o diabo para que ele fuja de nós. Amém, queridos? Então esses são os pontos para que nós possamos lutar, combater contra as hostes malignas, contra as ciladas de Satanás, contra os ataques, contra as interferências de Satanás. Satanás veio com um agrupamento para a terra. Satanás veio com a terça parte dos anjos. Então tem demônios para cada situação. Tem patentes diabólicas, assim como tem patentes divinas celestes da parte de Deus, miríades de anjos, tem também anjos, demônios caídos, anjos caídos com uma imensidão, um número muito grande para atuar sobre a vida do ser humano e destruir. Por que que o adversário quer tanto destruir o ser humano? Porque ele não pode atingir a Deus.
A fúria dele é contra o Criador. E como ele não pode atingir o Criador, ele atinge o filho do Criador, ou a criatura. Ele quer então atingir o filho ou a criatura para quê? Para que Deus, o Pai, sofra ao ver o filho daquela forma. Então guarde a sua mente, peça o Senhor o capacete da salvação, humilhe-se diante do Senhor, não faça como Caim, faça diferente, refreie esses pensamentos, essas iras compulsivas, elas te levam para uma destruição, elas te levam para um caminho de derrota, de morte, sabe? Guarda essa palavra na tábua do teu coração, que você possa compartilhar esse conteúdo, que você possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Espírito de Deus. E lembrem-se, nós precisamos dedicar tempo ao nosso Deus. Tá bom, queridos? Deus em Cristo vos abençoe. Shalom, shalom. Que a graça, a paz permaneça contigo sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.